de Vargem Grande. Tem 2 engarrafamentos. Não gosto de atrasar não, mas a única forma foi mesmo compartilhar a localização com a Sueli, até porque responsabilidade, né? Não só com os presentes, mas também ali, ó, palestra ansiedade. Vamos falar hoje sobre isso. Isso aí. Bom, a ideia é que a gente fale, que pena, cortou, deve ser a configuração. Mas tá tudo certo. Vê aí, se não é. Se não der, deixa assim. Tá bom, deixa assim. Se for o caso, da ansiedade à serenidade. Quando a gente fala em ansiedade, a gente acha que é só uma palavra solta da nossa vida, do dia a dia. Na verdade, não. Na verdade, tudo isso daí tem a ver com a nossa evolução. E aí a gente fala de evolução, a gente fala tanto de evolução, evolução. E por que a gente está tão focado nessa questão de evolução? Porque quando a gente evolui, a gente cresce. Acho que é esse. Tá. E aí a gente passa todos os dias, o dia inteiro, buscando a paz. Mas como é que é essa busca da paz? Muitas vezes é consciente, outras vezes inconsciente. A gente passa o dia inteiro pensando, quando os problemas começam a vir, tudo que nos aborrece começa a chegar, a gente começa a pensar, eu preciso de paz. Todo mundo passa por isso. Fulano de novo me ligando. Mas que falta de paz. Então a gente passa a vida buscando a paz o tempo inteiro. E evoluir significa isso, acessar a paz. Por quê? Porque se não for, não tem problema não. A gente dá palestra mesmo sem slide. Por quê? Porque a paz, ela não está ligada ao nosso exterior. E a gente acha que está. A paz, ela é interna. É interna. E a gente pensa que não. Se eu não tivesse tal vizinho, se o meu cunhado não perturbasse a cabeça da minha irmã, se o meu ex-marido, a minha ex-mulher, o meu filho, a minha nora, o meu genro, o meu chefe no trabalho não perturbasse a minha cabeça, eu teria paz. Leve engano. Não teríamos paz. Porque o que faz a gente evoluir é o sofrimento que no nosso nível ainda a gente precisa para evoluir. Nós poderíamos evoluir sem sofrer. Poderíamos. Mas ainda não temos condição, sinapse. Cada um no seu nível evolutivo. Então, essa paz que a gente tanto busca, ela é muito fácil de ser acessada, quando a gente entende que ela está dentro da gente. Então, tem sim consciências nesse planeta, vivendo como nós estamos vivendo, que já chegaram nesse nível, que eu gosto de chamar de desperticidade, que é a pessoa, a consciência que é desassediada, permanente, total. O que quer dizer isso, Jaqueline? Nada, absolutamente nada que possa acontecer tira essa pessoa dessa paz interior. Tá tudo à volta dela, na família, no trabalho, no planeta, um turbilhão. E ela tá ali em paz. Mas isso quer dizer que ela tá alheia ao que está acontecendo? Não. Ela está vendo tudo o que está acontecendo.
Ah, então ela não se incomoda com o problema do outro? Não. Ela se incomoda com o problema do outro. Só que ela já tem um nível de compreensão das imaturidades das pessoas que convivem conosco. Porque a grande verdade é o quê? É a questão das nossas imaturidades. E a compreensão de que o outro ainda é muito imaturo, não sabe ainda lidar, às vezes com a palavra, então fala uma coisa para você que sai de qualquer jeito. Às vezes com os atos, com as atitudes. E a gente fica igual um cristalzinho. Ai, mas me disse isso. Ai, mas fulano me feriu. Ah, eu gosto muito de animalzinho. Inclusive eu tenho uma pet. Mas eu gosto às vezes de comparar, por quê? Porque são seres ainda, né? Que não pensam, que não raciocinam. E a gente vem numa evolução. Tem pesquisas, relatos que comprovam isso. A gente vem em uma evolução. A gente vem de um cristal, depois para uma planta, depois para um animal, até chegar onde nós estamos. Então, muitas vezes a gente quer que o nosso pet sente numa cadeira e coma com garfo e faca, com a boca fechada. Assim é com o nosso irmão também. Nós queremos que ele tenha as atitudes e as posturas que nós já temos. Aí a gente pensa, mas como pode essa pessoa não ter noção disso? Pode, não tem. Não tem, nós não somos iguais. Nós somos iguais no sentido de entendermos que o outro é igual a gente, por isso não vamos pisar, nesse sentido, no sentido educativo, mas iguais não somos. Nós estamos em vários níveis evolutivos. E o que nos diferencia é a quantidade de vezes que já nascemos e já morremos. Então, aqui, quem está aqui ouvindo isso aqui, no mínimo, já nasceu e já morreu umas 500 vezes. Mínimo. Então, a gente quer que outras... Não que... você está querendo dizer que o espiritismo, que a forma de pensar é mais que as outras, é melhor... Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ficando menos dependente. Mas como assim, Jaqueline? Vamos pensar numa criança. Uma criança pequena, ela precisa de alguém o tempo todo ali para fazer a comida, para dar na boca. Ela vai crescendo. Daqui a pouco ela começa a comer sozinha. E aí ela vai crescendo. Daqui a pouco ela não precisa mais de ninguém para levar lá na escola. Ela vai sozinha. Mas daqui a pouco ela está morando sozinha. É a mesma coisa. Quanto mais independente das coisas a gente fica, mais evoluído a gente é. E se a gente for pensar na questão até religiosa, quanto mais independente de matéria, de material, nós somos, mais evoluído a gente é. Então, se a gente for pegar as religiões, a gente vai ver o quanto pessoas são dependentes. Agora, isso está errado? Não, está tudo certo. Está todo mundo no seu cada um, precisando daquilo. O que poderia não estar tão certo? Se eu ainda preciso daquela condição. Eu ainda preciso. Tem pessoas que estão ainda em religiões muito dependentes, em volta de muitas coisas, de muito senão, que isso pode, que não estou falando daquilo que a gente sabe que não presta, que eu costumo dizer que não presta mesmo. Mas coisas às vezes pequenas, naquela dependência, e está tudo certo. Para ela aquilo faz sentido. E aí se você for conversar com alguém e até tentar
Acredito aqui que muita gente em casa já pode ter tentado falar, conversar, trazer. A pessoa fica aborrecida, não concorda, não acredita, não quer. Mas por quê? Porque aquela consciência ainda precisa daquilo. E se você for tirar aquela pessoa daquilo, ela pode até morrer. Ela não vai conseguir andar com as próprias pernas. E aí eu venho e digo, o foco não é no outro, o foco é na gente. Porque com o nosso exemplo, quem está à nossa volta caminha. Então não adianta eu chegar lá no outro e falar isso e aquilo, você tem que fazer isso, você tem que... Se o outro não me perguntar. Uma coisa ou outra, chegar e começar a perguntar. Mas aí, lá onde você vai? Mas como é que é? Mas como isso funciona? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é eu sentar e falar para a pessoa que tudo aquilo que a pessoa faz, ou frequenta, ou vai, está errado. Está errado para quem? Se ela está no momento dela, ela precisa daquele degrau. Não vai adiantar ela querer dar uma passada maior. Porque ela não vai conseguir. E a gente no meio disso tudo? Precisamos entender o nível evolutivo do outro. Porque somos mais que ele? Não. Porque nós estamos numa cadeia evolutiva. Tem consciências menos evoluídas que a gente e tem consciências mais evoluídas que a gente. As consciências que são mais evoluídas que a gente é o nosso exemplo. Exemplo de paciência. Vamos lá. Jesus, consciência mais evoluída que a gente. Qual o nível, o tamanho de paciência de Jesus com os nossos erros, com o nosso começar de novo, com o nosso acertar novamente? E por que nós não temos essa paciência com os outros? Com aquela mãe, com aquele pai? Nosso exemplo está aqui, ó. Consciências mais evoluídas. E nós, como agimos para cá? Isso é evolução. Isso é achar a paz. Isso é diminuir a ansiedade. É através da nossa melhora, do nosso entendimento. Porque quando é que vem a ansiedade? Eu começo a ficar agitado com aquilo que ainda não aconteceu, nervoso, irritado com alguém que teve uma atitude ou fez alguma coisa, poxa, não é certo, mas aquela consciência, ela sabe, tem até uma noção, mas muitas vezes não consegue. Eu sempre disse assim para os meus filhos, veja bem, não é porque a pessoa não faz, ou seja, às vezes a pessoa quer, mas ela não consegue. Não é porque ela faz que ela quer fazer. Muitas vezes ela faz porque ela ainda não consegue fazer diferente. E quando a gente começa a ter essa compreensão, por que a paz chega? Porque o nosso relacionamento melhora. Com aquela consciência, a nossa compreensão, o nosso entendimento, tudo melhora. E a gente se disponibiliza a estar ali até como alguém para orientar em alguma coisa, a gente entende. Ah, mas aí quando a gente fala de bebida, quando a gente fala de droga, a pessoa entra por essa condição. O que a gente pode fazer? Jogar energia, né? Através da oração a gente joga energia, através do pensamento. Não era para aquela pessoa estar na condição. A pessoa vem e conversa com você e você fala. E no dia seguinte a pessoa está lá de novo. É o aprendizado dela. Ninguém muda ninguém. Você pode falar, a pessoa vir, mas entender que aquele processo é dela. É igual a questão lá da inveja. A vida de cada um é a vida de cada um. É a programação de cada um. Então não tem sentido a inveja. Porque cada um tem a sua programação e o seu caminho. Mas podemos ser felizes? Com certeza. Não nascemos para sermos infelizes. Somos infelizes por nossa
causa, porque não buscamos compreender, porque ainda não compreendemos. Está num problema? Tenta entender o conjunto daquela questão ali. A questão é relacionamento? Tenta entender. O que eu, como mais maduro, como que já tenho alguns conhecimentos, por que eu quero ter razão? O que eu vou fazer com a razão? Se naquele momento a razão vai me causar mais desconforto, briga, viu? Eu te falei, para que isso? Por que precisamos disso? Para dizer que eu estou... Ah, viu? Eu tinha razão, ou seja, eu estou certo e você errado. Para quê? Por que precisamos disso? Aí é a autopesquisa de cada um. Então, a busca pela paz, a gente busca incessantemente. Onde se encontra a serenidade? Então, a gente, para ir buscar a paz, a gente vai em busca do quê? Da serenidade, de sermos serenos. Está tudo um caos. E a consciência está ali serena para assistir o outro. Porque se ela entrar também naquele caos, ela não vai conseguir ajudar ninguém. Não ajuda. O que é a paz? É o fantástico mundo de Bob, onde a gente gostaria que fosse tudo certinho, nada acontecesse? E como iríamos evoluir sem aprender? A gente reencarnou, e eu gosto de usar a palavra ressomou, adquiriu um novo soma. Soma é o corpo físico, para evoluir. O que é evoluir? Aprender. Aprender o quê? A ser uma pessoa melhor, a trabalhar os nossos traços. A gente luta contra isso. Alguém da sua família fala para você: ah, você é muito teimoso. Ah, você é muito enjoado. Ah, você é muito descontrolado. Ah, pega o que as pessoas falam para você, não luta contra isso. Melhora isso. Geralmente a gente pensa assim: ah, vou ouvir o que o fulano está falando, não. Por quê? Porque a gente é cristalzinho, só quer ouvir elogios. Mas o elogio vai te ajudar? Pode te ajudar? Pode. Você vai se sentir bem. Pode ser o quê? Uma alavanca para você melhorar. Você precisa dele? Precisa. Mas você precisa muito mais de alguém falar para você aquilo que você precisa ouvir. Mas se alguém que convive comigo há tantos anos, ou o tempo inteiro, ou o dia inteiro, diz que eu tenho esse traço, o traço do controle, é mais fácil o outro ver do que eu. Então eu tenho esse traço do controle. Se eu tenho esse traço do controle, ou se eu tenho o traço da impaciência, ou se eu tenho o traço, vou começar por onde a melhorar isso? E a paz está aí, tá? A paz está aí. Nós não queremos mexer em certas coisas dentro da gente. Nós não temos ainda uma maturidade de querer ver quem realmente somos. Mas somente assim a gente vai evoluir. E por isso a gente evolui através do sofrimento. Porque se nós conseguirmos enfrentar, olhar o nosso traço, olhar isso de uma forma, não que vá jogar a gente para baixo, mas de uma forma positiva, uma forma científica, uma forma através de uma pesquisa. Não, peraí, a consciência Jaqueline é isso aqui. Tem esse traço aqui logo de cara. Pode ser impaciência, controle. Vou mexer nisso aqui. Aí eu comigo mesma. Por que será que o fulano está dizendo que eu sou controladora? Até que ponto? Mais de uma pessoa me disse isso, ou só essa? Fulano está dizendo isso porque quer o seu bem-estar e quer me manipular para eu deixar de ser? Ou realmente eu sou?
E onde é que ele percebe que eu sou? E o que eu preciso mudar? É isso. E assim a gente vai chegando na paz. Então, o fantástico mundo de Bob não é a paz. A ausência de guerra é paz? Não. Não é a paz. Você pode não ter guerra nenhuma e tá sem paz. O que traz muito isso é a ansiedade. Por isso que eu coloquei ali, da ansiedade à serenidade. Que a gente precisa serenar, diminuir essa condição da ansiedade e ir serenando. Não brigar? Também não. Então eu não vou falar nada, eu não vou me posicionar, porque aí eu vou ter paz. Não. Nós precisamos aprender a dar não, a se posicionar com acolhimento do outro, com carinho. Por que as pessoas juntam o fato do outro dar não ou o fato do outro se posicionar com brigar? Porque na hora que você vai dar o não, ou na hora que você vai se posicionar, você vai com a energia bélica de briga, de impaciência, de irritabilidade. Se você for com a energia de acolhimento, de paciência, de carinho, mas com posicionamento, tá tudo certo. Porque senão também fica muito fácil. Eu não vou falar não, deixa então. É o primeiro passo, tá? Quando a gente não consegue, a gente tem que começar por algum lugar. Então, o primeiro passo é muitas vezes não discutir. Mas aí a gente vai precisar tomar conta dos pensamentos. Por quê? Como a gente pode ficar calado numa minha e provoca muito? Eu estou gostando de estar provocando. Ela me diz o sério. É aí que tá, entende? É o seguinte, primeiro a gente precisa entender o seguinte. Existem consciências que ainda estão em níveis evolutivos, não estou dizendo que é o caso da sua irmã, tá? Só para você pensar, porque a gente aqui vive, né, que sabe, cada um tem a sua razão e seu motivo. Mas existem consciências que a gente precisa avaliar o seguinte, são consciências que precisam de energia, aquelas consciências que já acordam assim, ó dia, ó vida, minha vida é uma porcaria, que droga, derramei o café na mesa, que porcaria, a televisão não liga, que... Essas consciências, elas vão jogando a energia delas fora. Vai jogando. E aí ela precisa o quê? De energia. Então ela vai sugar a energia do outro. E se você permitir, vai sugar a sua energia. Isso pode ser qualquer um. Mãe, filho, companheiro, companheira, chefe, qualquer um. E a pessoa é um inconsciente, abre aspas, fecha aspas. É um inconsciente que não é muito inconsciente. É um inconsciente só pelo fato de aquela pessoa não estar se percebendo ou não estar entendendo o processo. Então, se você dá energia para ela, se ela consegue tirar a energia de você, ela vai todo dia naquele mesmo processo. Ali eu tenho energia. Como é que eu faço para me alimentar? Porque quando a gente surta, vou colocar assim, né? Fulano me tirou do sério. É energia sua para tudo quanto é lado. Numa briga dessa aqui, em casa, vamos supor, tá só você e seu companheiro. Aí há uma explosão, uma briga, uma coisa. É energia para tudo quanto é lado. Ali podem ter, com certeza tem, outras consciências que já não tem mais o corpo físico, fazendo com que aquela briga aconteça, porque também precisa de energia.
A última palestra que eu dei aqui, se não der tempo, a gente não vai passar os slides todos não, tá, Sueli? Me diz até que horas eu tenho. Tá, qualquer coisa aí me avisa. Então, assim, eu falei sobre segunda de soma, eu não sei quem estava aqui da outra vez, que seria de soma? Morte, descarte do soma. Prefiro falar de soma porque nós somos consciências, consciências não morrem. A gente só descarta o soma e depois, quando volta, ressoma, adquire um novo soma. E a gente descarta o soma, que é o corpo físico, e algumas consciências descartam o corpo energético, que é o corpo dos chakras, e outras não. Quem não descarta o corpo energético, só descartou o soma, fica por aqui. Ainda está preso energeticamente à família, aos locais, aos objetos. O que não é o ideal. O ideal é que quando a gente morra, a gente descarte o soma e o corpo energético juntos. Por isso é que a gente chama da primeira morte, da segunda morte. A primeira de soma é quando a gente descarta o corpo físico. Ah, fulano desencarnou, vou lá no enterro. Num primeiro momento, descartou só o corpo físico. Aquela consciência está por ali. A segunda morte. A consciência já passou pela segunda morte, então ela já descartou o corpo energético. Isso a gente vê muito nos filmes. Quando aparece lá a consciência morre, aí depois aparece lá uma bola de luz, e ela resolve tudo que ela tinha que resolver ali com aquela família, e aí entra naquela luz. É como se fosse a segunda de soma. E o que prende a gente aqui, vamos falar da gente, que a gente vai morrer, né? Isso aí não tem jeito. Eu sempre penso assim, quando eu dessomar, eu sempre trago isso. Eu quero estar num controle total dos meus sentimentos e nem olhar para trás. Embora já, vou logo para a segunda dessoma. Por quê? Porque a gente tem ainda um nível de apego muito grande. Então, as consciências que ainda não passaram por essa segunda dessoma, porque ainda estão presas aqui, elas precisam de energia. Elas precisam de energia para beber, elas precisam de energia para fumar, elas precisam de energia para se manter aqui. Aí acontece isso aqui, ó. E se elas são carentes, elas provocam aquela discussão, aquela briga. Onde tem alguém fumando, ninguém fuma sozinho, ninguém bebe sozinho. Pode ter certeza. Ah, mas eu bebo socialmente, está tudo certo, problema algum. Mas é preciso ter esse entendimento e essa lucidez. Tem consciências aqui comigo que ainda não passaram pela segunda dessoma, que ainda estão aqui e estão bebendo, por isso me deu vontade de beber. É por isso que eu todo sábado tenho que ir lá naquele lugar tomar alguma coisa. Nós podemos fazer o que a gente quiser, nós somos responsáveis por isso e não vai ter chicotada, nada disso. Apenas a gente, de acordo com os nossos passos, a gente vai determinando se vamos evoluir mais rápido, se vamos chegar a essa paz, essa serenidade mais rápido, se vamos otimizar a nossa evolução ou não. Mas, de repente, porque, veja bem, quando você escuta isso, você pensa assim também, a vida vai ser chata. Eu chegando lá nessa serenidade, vou ficar lá. Ah, estou com tanta vontade de ir para tal lugar, porque tem lugares que dizem, né? Não dance, não vai para tal lugar. Não. Não é nada disso. Nós nascemos para sermos felizes. Então, não é paz. Então, assim, se eu brigo, se eu discuto,
se tem alguém que todo dia me tira do sério, se eu surfo, eu estou jogando energia. Então vale mais a pena, se você é maduro, não entrar na onda daquela discussão. Não entrar na onda, simplesmente. Ou se posiciona, ou sai fora. Eu já cansei, quando os meus filhos eram adolescentes. Eu digo que é dar um perdido, né? Nos espíritos que estão querendo sugar energia. Chamo de consciências extrafísicas, consciências. Já cansei de dar perdido nessas consciências. Sair do local onde eu estou. Tá com o pensamento em outro lugar e quando não dá para sair. Tá enviando as melhores energias enquanto aquela consciência. Porque muitas vezes aquele processo é daquela consciência, não tem nada a ver com você. E essa consciência precisa jogar para o outro, culpar alguém, reclamar de alguma coisa. Cabe a nós não entrar na onda. Agora, também não adianta entrar na onda e aquela consciência perceber, né? Você está calado porque, sei lá, você está zombando, você não está ligando. Aí vocês vão ter que experimentar qual vai ser a melhor forma. Tem uma técnica muito boa que eu gosto muito de usar, que é a técnica do ram-ram. Por exemplo, vou trazer para a mãe, né? Que mãe é muito assim, eu também sou mãe e sou filha. Não faça isso, você não. Aham. Mas não. Aham. Mas não. Aham. Mas não. Aham. Acabou. Tem erro. Não tem energia. A pessoa vai continuar falando e você vai continuar ali. Aham. Mas o que a pessoa faz? Ela vai tocar no seu ponto fraco. Porque é exercício. Ela vai. Quando ela percebe que você não está entrando na onda, ela aprofunda. Até apertar e lá no teu ponto fraco, aí vem a explosão. Aí eu falo, e vou para a galera. E a galera lá, os espíritos, chuva de energia. E você totalmente descompensado, aborrecido, triste, quando estava tudo bem. Então, se você já é mais maduro e tem essa compreensão, você já vai olhar tudo, não só o que é físico, o que é extrafísico também. Então, aqui eu estou falando com vocês, que tem soma, e com uma galera que não tem mais o soma. E que não passou pela segunda de soma. E que está entendendo aqui para eles, e eu estou fazendo isso aqui na casa do fulano, estou fazendo o fulano brigar para eu ter energia. Segunda de soma é essa que ela está falando. Porque quando a gente morre, nada muda. O negócio de que morri e vai mudar. Não, nós somos exatamente como nós somos. Com os mesmos pensamentos, com os mesmos tratos. A gente só não tem o corpo físico. Só isso. Entendemos tudo da mesma forma, o nosso temperamento é o mesmo. E aí a gente vai o quê? Buscar uma nova ressoma para ir melhorando. É assim que funciona. Então, qual é a ideia? Não entrar na onda, entender. Entender que existem consciências que estão ali, sim, para sugar as suas energias. Mas essas consciências, se nós jogarmos energia para essas consciências, com cautela, ela não vai tirar de você. Isso é o quê? Isso é aquela pessoa que faz aquela oração todo dia, naquele mesmo horário. Está jogando energia para aquelas consciências que estão ali à volta dela. É aquelas consciências que também, se não orar, está com o pensamento jogando energia, é igual ladrão. Se alguém vier roubar alguma coisa de você e você der para a pessoa não vai te roubar.
Então, por exemplo, essa sua irmã, não é para a gente ter raiva, porque a raiva, ela gera afinidade. Eu sei que é difícil e eu não consigo fazer isso tudo que eu estou falando aqui para vocês. Tanto é que o meu ouvido, né, está mais próximo da minha boca. Mas o mais importante não é a gente conseguir tirar 10. É a gente, primeiro, entender qual é o processo. Segundo, eu entendi, começar a tentar. Eu vou já conseguir numa primeira vez? Não. Mas o mais importante é que eu estou buscando essa evolução. E terceiro, tentar não ter raiva. Porque pensa só, você vai ficar com raiva do seu pet que não senta na mesa com garfo e faca e come de boca fechada? Faz sentido isso? Vou ficar sem falar com ele. Não vou te dar comida nos próximos uma semana. Olha quanta imaturidade. É a mesma coisa. Com uma consciência ainda que não se percebe, que ainda não evoluiu. Se você é o mais maduro, como você vai ficar com raiva dessa consciência? Mesma coisa são os espíritos que já dessomaram, que a gente chama de assediador. Não é ficar com raiva, a raiva ata. A raiva ata você mais ainda aqueles espíritos. Eu entendo no seu pensamento, eu entendo a sua dificuldade, eu entendo que você ainda não tem essa compreensão no seu pensamento. Então eu vou enviar para você as melhores energias, porque os amparadores, eles usam as nossas energias para assistir essas consciências. Então a gente joga energia para aquele ambiente, os amparadores vão pegar as nossas energias e vão atuar da melhor forma possível com aquela consciência. Por quê? Eu sei o que é melhor para o outro, não sabe. Nós não sabemos qual a melhor forma de assistir alguém. Às vezes, a melhor forma de assistir alguém que está em surto é ficar calado. Às vezes é dar um abraço, não falar nada. Às vezes é olhar e jogar a melhor energia. Então, geralmente uso isso. Eu jogo as minhas energias para aquele ambiente, porque eu também não vou dar conta da guerra da Ucrânia. Vou jogar tudo quanto é minha energia para lá. Porque no momento que você joga energia, parte e volta. E aí é que tá, você segura essa parte que volta. Se a gente não dá conta, a gente pode sim jogar parte, jogar um pouco, jogar para o planeta. E aí a equipe de amparadores faz com aquela energia, que é o caso a oração, assistir. E não diretamente. Mas é aquilo. Não acredito em nada do que eu estou falando, não vão no meu bico, não. Façam as suas experiências. Estão seguindo aqui, senão não vai ser hoje. Então é isso. A gente falou ali da tristeza, do ficar amuado, de doar energia. Não, sejam felizes. Transforme a vida mais leve. Essa aqui é só mais uma vida. Se eu falei aqui que, no mínimo, quem tem menos vidas aqui de essoma e dessoma, nascer e morrer, tem 500, quantas vezes já morremos? Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantas irmãs, quantos filhos, quantas noras, quantos chefes já tivemos? Milhares. Quantas experiências, quantos aborrecimentos, quanto aprendizado já tivemos? Milhares. Então, vamos tornar a vida mais leve. Vamos desdramatizar a vida. Eu gosto muito dessa palavra. A gente dramatiza muito. A gente é muito sensível. O outro falou um negócio, entende o outro. Porque somos muito egoístas. Eu. Entende o outro. Abre um pouquinho mão de você pelo outro. Ele falou isso para mim. Ele não está num bom dia, não está num bom momento. Eu devo, numa vida passada, ter apertado o pescoço dele.
Eu penso isso. De repente, eu, na vida passada, apertei o pescoço dele. Então, o que eu preciso para ter mais paciência? É alto, é dentro, não é fora. E aí, evolução, ó, a busca pela paz, falamos, o acesso à paz depende de nós. A consciência mais evoluída do planeta, segundo pesquisas científicas, porque eu sou consciencióloga, não sei se vocês já ouviram falar em conscienciologia e projeciologia. Projeciologia é quando é projeção astral, quando você sai do corpo e anda por aí, muitas vezes pensando que estamos sonhando, mas existe uma diferença entre o sonho e a projeção. Então, projeciologia é o estudo disso. Como fazer, como sair do corpo para ajudar mais, para estar mais perto de todo o processo do planeta. E conscienciologia, o estudo da consciência, o estudo da gente. Então, segundo um grande pesquisador da conscienciologia, que é o professor Valdo Vieira, eu já li muito sobre ele, pesquiso muito, ele tem lá 5, 6, não sei nem mais quantos tratados escritos com pesquisas no próprio Espiritismo. Ele foi amigo de Chico Xavier bem no início da mocidade, depois Chico seguiu e ele resolveu abordar tudo isso mais por um lado da ciência, através de pesquisas científicas. Então ele fez vários experimentos, várias pesquisas, inclusive essa de projeção. Uma pessoa ficava numa sala, a outra na outra, e tinha os números, aí a pessoa dormia, ia lá, via os números, voltava para o corpo e depois falava quais eram os números que estavam escritos. Então, se pegar o tratado, vocês vão perceber vários. Ele escreveu um livro junto com o Chico, eu acho que é o Entre Dois Mundos, onde um escreveu um capítulo, o outro, em lugares diferentes, e daí surgiu o livro. Então, segundo a pesquisa dele, porque ele é projetor consciente, ele lembra de tudo, desde os 9 anos de idade, então ele saía do corpo aos 9 anos de idade, ele já sabia da vida dele anterior, da próxima vida, onde ele vinha, qual o país, o que ele vinha fazer. Então, nessas saídas, ele tem um livro muito interessante para download gratuito, Projeções da Consciência, onde ele escrevia todas as saídas dele, todos os dias, o que acontecia. Mas não é para acreditar, não. Ele tem um princípio da descrença que é: não acredite em nada do que eu estou falando, vai lá e experimenta. Ele chegou uma vez em algum lugar e o ambiente nesse local onde ele chegou projetado estava sereno, mas numa serenidade. E tinha uma consciência ali que quando ela chegava naquele lugar, tudo serenava. E aí ele passou a chamar essa consciência, até para poder ensinar, dar os cursos de serenão. O serenão é aquela consciência que já trabalhou todos os traços dele, já aprendeu tudo aqui nesse planeta Terra. Então ele já tem 100%, ele já está na última encarnação dele no planeta Terra. Nós temos vários serenões atualmente encarnados e já estão nas últimas vidas. Aí depois tem a terceira morte, terceira de soma, que a gente não vai falar sobre isso hoje, fica para uma próxima. Mas o serenão, ele chega no máximo. Depois ele vai começar todo um ciclo e outro planeta. Porque nesse daqui ele não tem mais o que aprender. Nível dele todinho já está nos 100%. Essa é a consciência mais evoluída do planeta. E os serenões, o trabalho deles já são a nível de continente, de mudança, de levar a paz às guerras, quando acontece a evolução do planeta. E é importante a gente saber de tudo isso daqui, eu falar e praticar.
Tem pessoas que falam, eu já li todo o Pentateuco. Eu já li toda a Bíblia. Eu já li não sei o quê. Eu sou isso, aquilo, não sei o quê. Eu sou professor disso. Mas se não pratica, não dá. Não dá. 99% de prática e 1% de teoria. Vale mais aquele que não leu tudo isso e coloca em prática todo dia do que aquele que já leu, a responsabilidade é maior ainda e não coloca em prática. E quando eu falo colocar em prática, é a gente se modificar, de fato. Vai devagar. Ninguém muda de um dia para o outro, de uma hora para outra. Não existe isso. Mas estão nas coisas mais simples, como dar bom dia ao porteiro. Como receber um WhatsApp, vou repassar isso? Para quantas mais pessoas eu vou repassar essa mensagem de medo, de belicismo, de irresponsabilidade? Então, é a nossa mudança. Por que eu me importo tanto em ouvir uma fofoca e saber da vida dos outros? Eu sou assim? Sou. Tá, legal. Tá tudo certo. Então, vou na autopesquisa. Por que eu preciso saber para poder ver que a minha vida é melhor porque o outro sofre? Para poder ver que eu sou perfeito, não sou tão imperfeito assim? Para aliviar a minha culpa? Cada um sou cada um. Se melhorando. Então, tem que praticar. Você se tornar melhor, acabei de falar, e começando por você. Não adianta jogar a responsabilidade para o outro. O outro pode chegar perto de você, jogar um balde, sei lá, de tampinha de refrigerante na sua cabeça, do nada, e você falar, não, ele é o culpado, ele veio aqui e jogou esse balde na minha cabeça. Não, não é. Não é. Porque enquanto eu estiver responsabilizando o outro, eu não mudo. Porque eu estava ali. Porque eu permiti que ele chegasse até mim para jogar aquele balde em mim. Por quê? Eu podia não estar ali. Eu podia não permitir que ele jogasse. O que eu fui fazer lá? Eu fui, né? Era para eu não estar ali, né? Então, na próxima vez, vou ficar lúcido, porque aí eu não vou. Então, o processo é nosso. Enquanto a gente não pegar a rédea da nossa vida e puxar para a gente, não importando o que o outro faça, a gente vai ficar patinando. Não vai, porque não muda o outro. Como é que você vai viver num lugar onde ninguém vai falar nada, onde ninguém vai te fazer nada? Não tem como. Então, começa por você. A única forma de evoluir, já falei, ter essa informação, descobrir quem você é, quais são os meus traços. Do que as pessoas mais reclamam em mim? O que eu preciso mudar logo de cara? O que melhorar em você? E a prática. Vou praticar. Vou mudar isso aqui em mim. Não precisa falar para ninguém. Vai você com você. Até que você começa a ouvir assim, as pessoas falarem assim, você está diferente, o que houve? Não é? Não, aí você pode até falar, não, andei ouvindo uma palestra, eu fui no MAP, ou comecei a pensar um pouco melhor sobre isso está me fazendo bem. Aí o outro vem, porque te perguntou. Ansiedade, a gente vai falar um pouquinho aqui do que é, né? Que tem várias definições. Então, a primeira descrição de ansiedade é uma disfunção da atividade mental. Data do início do século XIX, esse cara aqui, o Augustin Jacob Landry Duvaux, descreveu a ansiedade como uma síndrome composta por aspectos emocionais e por reações fisiológicas. Essa foi a primeira. Oi. Se não... Na segunda metade veio outra, que começou-se a estudar a ansiedade por meio da mente humana, e ela foi evoluindo. De acordo com o Espiritismo, a ansiedade pode ter causas espirituais.
está relacionada com a conduta do indivíduo nesta ou em outras encarnações. Além disso, a interferência de espíritos maldosos e a conexão com energias inferiores também podem contribuir para o surgimento do transtorno. A conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência em suas manifestações. A ansiedade é um dos transtornos mentais mais comuns e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Embora a conscienciologia não seja uma especialidade médica, ela pode ajudar a entender os aspectos psicológicos e espirituais da ansiedade. A síndrome do ansiosismo, essa definição aqui é minha, que eu estudo sobre isso, então eu fui definir assim. A síndrome do ansiosismo, muita gente nem se percebe ansioso, quanto mais dentro de uma síndrome. É a condição nosológica que apresenta um conjunto de sinais ou características de ânsia, atuando como mecanismo de vigilância do organismo. Então, a pessoa está sempre preparada para possíveis perigos gerados pela consciência homem ou mulher de forma constante em torno da vivência diária. Então, a pessoa acorda já ansiosa. Alguma coisa vai acontecer. Eu tenho que fazer isso. E aí aquilo ali vai num desenvolvimento. Ansiedade é um termo geral, por vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Os sintomas da ansiedade podem ser físicos e psicológicos, e incluem dor de cabeça, dor no peito, falta de ar e medo constante. Então, muitas vezes a gente tem isso e não sabe que tem isso porque é ansioso. A gente entra no deixa a vida me levar. O que é entrar no deixa a vida me levar? Acordo já de olho no celular, abro o WhatsApp, tem milhares de grupos, milhares de pessoas. Aí entro naquela roda e passo, e acordo e como, e vou para o trabalho e venho, fico nervoso e volto e vai de novo. É isso. Ausência de paz, eu comigo mesmo. Então, a ansiedade, para mim, que melhor define é ausência de paz, eu comigo mesmo. Se você acorda sereno, lúcido, bom, hoje eu vou levantar diferente. Não vou abrir logo o celular e o WhatsApp quando eu acordar, porque não me faz bem. Eu vou relaxar, eu vou respirar. Vou tomar um café, ainda dá tempo. Ah, mas não dá tempo que eu dou trabalho. Acorda mais cedo. Ah, mas eu não consigo, quero dormir mais. Ah, é uma escolha sua. É você que está escolhendo não ter a paz que precisa. Ah, mas aí eu durmo muito tarde. Dorme mais cedo. Mudar hábitos e rotinas não é fácil, mas é se modificar, é mudar a sua vida. É passar, em vez de você entrar nesse rolo compressor, porque a vida engole a gente. A vida engole a gente. Somos nós temos o protagonista dela. Eu vou fazer isso dessa forma. Vai aparecer um monte de coisa. É o que pede uma coisa, é a mãe, é o filho, é o companheiro. E a gente tem que aprender a dar não. Porque quando a gente dá não para o outro, a gente dá sim para a gente. É claro, não vamos dar não para um socorro, não é nesses casos que eu estou falando. Mas já com o WhatsApp, tudo urgente é do outro, não é nosso. É o outro que tem pressa, não é você. E daí, se você entra naquele mecanismo, um abraço, já foi. Como é que você vai estar à noite? Seu nível de ansiedade. Isso aí o que vai acontecer? Vai lá para o corpo energético, tensão, medo, apreensão, respiração, aí vai para as taxas, hipertensão, colesterol, aí somatiza, vem para o soma, aí fica doente. Olha só, olha a cadeia disso. Quem ficou doente? Ah, eu fiquei doente, poxa vida, me fez isso, eu fiquei doente, eu tô com um problema na perna. Não, foi você que fez. Somos nós.
que provocamos a nossa doença. Porque a doença é o quê? Quando o nosso corpo energético não dá conta de tudo aquilo que chega para nós, porque a gente não filtra, os chakras bloqueiam. E no momento que os chakras bloqueiam, você vai explodir, vai pipocar em algum lugar. Então, quem foi que não parou, que veio nesse encadeamento da ansiedade? Você. Fomos nós que não paramos. Lúcido, eu tenho ansiedade? Qual o nível? Qual o nível da minha ansiedade? O que me deixa irritado? Pensa, o que me tira luz? O que me deixa irritado? O que me deixa agoniado? Resolve. Por que eu estou irritado com a situação? Ah, porque eu não posso fazer nada, então não adianta ficar irritado, que é a vida do outro. Aí como é que eu faço para não ficar irritado? Se a gente não banca, a gente diminui o contato, a gente busca saber, digamos. Porque não tem como. Porque, veja bem, se tem uma ambulância, tem uma pessoa no chão, caída ali, ensanguentado, e eu não posso ver sangue, o que eu vou fazer lá? Vão ser 2 para lá. Como utilizo o celular? Vou repassando tudo? Só não utilizo quando estou dormindo? Consigo ver algum filme sem olhar o celular? Consigo ler um livro ao invés de estar nas redes? Qual a minha válvula de escape? Por quê? Porque eu estou com uma ansiedade gigante, então eu tenho uma válvula de escape. Qual é? É ir fazer uma caminhada? É ver uma série? Válvula de escape, eu não esteja, que eu detectei, né? Que o celular me domina e não eu conduzo ele. Qual é a minha válvula de escape? Como eu manifesto no meu dia a dia? Exercício físico? Como é o meu dia desde o momento que eu acordo? Foi o que a gente falou aqui. Lazer tenho? Qual? Se não tenho, preciso providenciar. Então você vai relaxar que horas? Como? Tem que caber lá, pega a folhinha, pega lá o Google, tem que caber lá tudinho. Então, os sintomas, sensação de medo ou pânico, coração acelerado, sudorese, tremores, sensação de falta de ar ou sufocamento. Sentiu isso? Primeira coisa, médico? Sempre. Ah, não, eu devo estar ansioso porque a Jaqueline falou na palestra. Não, médico, check-up geral, não deu nada? Aí eu vou partir para cá. Dor no peito, porque às vezes já está no nível, você vai ter que tratar o corpo para então depois começar a serenar. Sensação de que algo ruim vai acontecer, pressa inconsciente, sabe aquela pressa, você está correndo e não sabe por quê? Eu comecei a me observar, eu percebi, então, por que eu estou correndo? Hoje, não tem compromisso com ninguém, pelo domingo, por que eu estou com essa pressa? Impaciência diária, com tudo, com os outros, com as coisas, com a vida, com o vizinho, Por onde começar? Eu tenho ansiedade? Em que nível? Todo tempo ou é pontual? O que é meu e o que não é? Você também pode ter ali um amiguinho perto de você, a sua ansiedade gerou uma afinidade e vão chegando, os amigos vão chegando. Daqui a pouco você está igual um Boeing. Só que você já não sabe mais o que é seu e o que não é seu. Então, o fato da gente pensar o que é meu e o que não é meu já ajuda muito. Formas de prevenir ou atenuar. Participar de atividades físicas, importantíssimo. Interagir com várias pessoas, porque a depressão só piora. Por que eu estou deprimido? Isso é meu? É só meu? Ou tem mais consciências aqui comigo? Qual é a energia que estão
tirando de mim, que estão sugando a ponto de eu não ter energia para me sentir feliz. E a depressão é isso. É uma doença? É. Mas eu preciso reverter isso. Está lá, ó, o corpo energético. Eu explodi, não consegui resolver aquilo, somatizou. Dieta saudável e balanceada, evitar álcool e cafeína. Hoje nós já temos o café descafeinado. Para mim é o mesmo gosto. Ainda a pessoa não vou nem tomar, deve ser horrível, não. Eu tomo descafeinado, eu adoro café. Dormir bem, com meu sono. Quantas horas de sono eu preciso? Eu, Jaqueline, preciso de 8. Por isso que eu cheguei lá naquela conclusão. Se eu tenho que acordar esse horário, eu tenho que dormir esse. Formas, fazer algo que gosta muito. Faça algo que você goste muito. Não abra mão disso. E a conexão com o universo. Podemos fazer técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, técnicas energéticas, ficar um pouco parado, sentado, respirando, yoga. Tratamento, autopesquisa. Nós precisamos nos pesquisar, incluir formas de prevenir. Se eu já me encontro assim, se eu já consegui reverter, o que faz com que eu chegue nisso? Nesse ponto aqui. Então, vou começar a prevenir. É um encontro com alguém, é falar sobre algum assunto que estou ainda no banco, é a questão financeira. Tem que encarar o monstro de frente. É a questão financeira. Vamos botar tudo aqui no papel. Tem que abrir mão. Ah, isso aqui eu não vou ter condição mais. Tem que abrir mão. Como é que eu posso? O que eu posso fazer para poder, ganhar mais? Tem coisas que a gente não quer fazer. Aí é a escolha. Qual atividade ou postura começar a realizar para diminuir esse nível de ansiedade? Estresse é uma forma de resposta natural do corpo. Problemas financeiros, do trabalho da escola, de relacionamento, doenças físicas ou mentais, eventos traumáticos. A existência valeu ou você perdeu tempo? Então, eu falei aqui, vamos morrer. Mais uma vez. Já morremos no mínimo 500 vezes. Não é? Então, quando a gente morrer, eu penso muito nisso. Na hora que eu dessomar, descartar o soma, morrer, eu vou pensar, valeu a pena essa existência? O que eu aproveitei disso? O que eu melhorei enquanto consciência? O que eu desenvolvi? O que eu assisti? Quantas pessoas consegui assistir? Quais traços melhorei? Porque, sinceramente, eu não quero dessomar e chegar à conclusão de que não valeu a pena, que eu perdi tempo. Então é isso aí, ó. A existência valeu ou você perdeu tempo? A busca pela paz. Essa é somente mais uma vida e não a única. Então é isso, pessoal. Desculpa a minha memória. Fica a reflexão para a gente, que só a gente pode mudar a nossa vida. Só a gente, mas ninguém.